Fala pessoal, então, agora nós vamos começar a introduzir a parte de cinética química, tá certo? Essa parte da cinética, ela é responsável por estudar a velocidade das reações e os fatores que alteram essa velocidade, tá certo? Esses são os principais focos que a gente vai trabalhar ao longo dessas videoaulas aqui de cinética química. Bom, logo a primeira coisa que a gente já vai trabalhar é justamente com relação a como a gente calcular essa velocidade em uma determinada reação. Essa velocidade aqui vai estar relacionada ao consumo ou velocidade de formação de algum produto, ou seja, consumo de reagente ou de formação de produto. Eu coloquei aqui o que? A velocidade média vai ser ΔX sobre ΔT. O que seria cada coisa aqui? ΔX, como a gente pode ver, é uma variação de algo. O que seria esse X? Esse X pode representar variação do número de mols, pode ser variação de concentração, pode ser variação de massa e assim por diante. Vai depender do que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Já o ΔT vai ser justamente a variação do tempo, ou seja, pode ser em horas, segundos, minutos, isso não tem uma unidade específica para o tempo e cada uma das coisas aqui. Mas o que importa pra gente é que velocidade aqui na química, ao contrário da física, sempre vai ser positiva. Ou seja, não vai existir velocidade negativa. Então, para isso, a gente coloca até aqui um sinal de módulo aqui para indicar que o valor sempre é positivo. Você pode fazer final menos inicial, só que valor final menos inicial de número de mols ou de concentração, mas esse valor sempre vai ser positivo, por isso que a gente coloca o módulo. Então, uma outra forma que também você pode gravar para fazer o ΔX é o quê? Pegar o valor maior e subtrair do valor menor, direto, tá certo? Então, também é uma forma para você gravar isso. Mas o que importa é isso, a velocidade sempre vai ser positiva, então a variação da quantidade que a gente está trabalhando sempre tem que ser um valor positivo. E a gente pode representar essa concentração e tempo de forma gráfica, né? Vamos supor uma reação aqui, por exemplo, de um composto A gerando um certo composto B, uma reação. A gente vai ter sempre o A como reagente, ele vai, de início, no tempo zero, a quantidade de A é máxima, ou seja, é total. Desde o início a gente tem a quantidade máxima do reagente do A. Agora a concentração de B no início é zero, como a gente pode ver aqui no gráfico. O B parte do zero, enquanto o A parte lá do máximo, da quantidade máxima possível. Agora, no tempo final, a gente pode observar que a quantidade de A, que é o reagente, vai tender a zero, ou seja, ela vai ir diminuindo aos poucos. Enquanto a quantidade de B, ao contrário, ela vai ir aumentando conforme o tempo vai passando. Tá certo? Até que quando a reação acabar, vai ser o momento em que só todo reagente for consumido. Tá certo? Diante disso, a gente tem como calcular também a velocidade média da reação em si que vai se processar. Como que a gente vai calcular essa velocidade média da reação? A gente vai calcular como sendo a velocidade média, que a gente calculou para cada reagente, ou seja, de consumo de reagente ou de formação dos produtos, dividido pelo coeficiente estequiométrico da reação em que está se processando, desse tal reagente ou produto que a gente vai considerar. Como que a gente vai entender isso? Vamos pegar eu peguei alguns exemplos para a gente poder entender melhor como que se dá essa relação, tá certo? Então vamos lá. Considerando a síntese da amônia N2 mais H2 gerando NH3, verifique-se que em 5 minutos é consumido 0,20 mol de N2. Calcule a velocidade média, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é que essa reação não está balanceada. Então a gente tem que balancear ela. A gente tem 2 nitrogênios, então aqui também tem que ter 2 nitrogênios. Hidrogênios, aqui a gente tem 3 vezes 2, 6. E aqui a gente tem 2, então vamos multiplicar por 3. Agora sim a equação está balanceada. A partir disso, ele dá aqui o tempo, ou seja, ele dá o tempo, ou seja, esses 5 minutos aqui é o nosso ΔT. E ele diz que é consumido 0,20 mol de N2 nesse período. Então, como que a gente vai calcular essa velocidade de consumo de N2 como ele pede no item A? Vamos lá. A gente vai fazer o quê? Velocidade média é o quê? O ΔX, ou seja, ele pede ΔX, ele dá, é consumido 0,20, então vai ser 0,20 mol
dividido pelo tempo que ele deu, de 5 minutos. Ou seja, 0,20 dividido por 5 vai ser, se a gente calcular, vai ser 0,04. Nesse caso, mol por minuto. Tá certo? Essa vai ser a velocidade média de consumo do N2. O ΔX é o mol que foi consumido, ou seja, diminuiu de 0,20. E o tempo foi 5 minutos. Agora, no item B, ele pede a velocidade de consumo de H2. Bom, o que aqui a gente pode ter como noção? A gente vai partir da proporção estequiométrica. A gente observa que aqui a proporção entre nitrogênio, que a gente calculou, e o H2 é de 1 para 3. E ele diz que consumiu 0,20 de N2. Só que o consumo de H2 é o triplo do que é consumido de N2. Então, o que a gente vai fazer? O que vai ser consumido de hidrogênio vai ser o triplo desse valor que o enunciado deu. Ou seja, vai ser 0,20 vezes 3. 0,20 vezes 3 vai ser o quê? A gente vai ter que o nosso ΔX vai ser 0,60 mol de H2. O tempo vai ser o mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A velocidade média pro H2 vai ser 0,60 dividido por 5. Ou seja, a gente vai ter uma velocidade aqui que vai ser de 0,12 mol por minuto. Tá certo? Essa vai ser a velocidade de consumo do hidrogênio. A gente também poderia calcular por uma simples regra de 3. Ou seja, se 1 mol é 0,04, como é no N2, em 3 mols que vai ser de H2 vai ser o 0,12. Basta a gente multiplicar, a gente também poderia pensar por desse detalhe. Ou seja, 0,04 para 1 mol, 3 mols, que no caso de H2 vai ser 0,12. Ou seja, item C, agora ele quer a velocidade de formação de NH3. Bom, vamos observar a proporção estequiométrica de novo. Vamos fazer agora fazer um regra de 3. Se um mol, que é do N2, gasta 0,04 mol por minuto. Ou seja, a velocidade da reação é 0,04. Só que a gente tem 2 mols de NH3. Então, qual vai ser a velocidade dessa reação? Basta a gente multiplicar 0,04 vezes 2, vai dar 0,08 mol por minuto. Essa é a velocidade de reação, na verdade, de formação dos produtos. Tá certo? Agora, ele pede a velocidade média da reação, para entender. Como que a gente poderia calcular isso? Bom, a gente poderia pegar qualquer um dos reagentes e qualquer um dos produtos. Ou seja, a gente sabe que a velocidade média da reação é o quê? Velocidade média dividido pelo coeficiente estequiométrico. Então, se a gente pegar, por exemplo, o N2, a velocidade da reação vai ser a velocidade média do N2, que é 0,04, dividido pelo coeficiente. Qual é o coeficiente estequiométrico aqui? É 1. Então, 0,04 dividido por 1 vai dar 0,04 mol por minuto. Essa é a velocidade da reação. A gente também pode fazer por as outros reagentes, ou seja, por H2. A velocidade da reação vai ser o quê? 0,12, que é a velocidade, dividido pelo coeficiente. Qual é o coeficiente? 3. Então, 0,12 dividido por 3, 0. Também vai dar 0,04 mol por minuto. Também podemos fazer por NH3. Se você ver, vai dar a mesma coisa, ou seja, 0,08 dividido pelo coeficiente, que é 2. Então, isso vai dar 0,04 mol por minuto. Ou seja, você pode pegar qualquer um dos reagentes para poder justificar qual é a velocidade da reação. Não precisa colocar dos 3, porque todos vão dar o mesmo valor. Na próxima parte, nós vamos fazer mais sobre essa introdução às velocidades da reação. Só vou cortar o vídeo para não ficar muito longo, tá certo?